Shalom Aleichem, minha irmã e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Ki-Tetzé. Vamos falar sobre o tema Kan-Tzipor, o ninho do pássaro. A Parashá Ki-Tetzé contém o que é dito ser a mitzvah, ou um mandamento menos importante em toda a Torá. Se um ninho de passarinho, Kan-Tzipor, estiver diante de você no caminho, em qualquer árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sentada nos filhotes ou nos ovos, você não deve tomar a mãe com os jovens, com os filhotes, lógico, né? Certamente deixará a mãe ir, mas o jovem ou os jovens poderá tomar para si mesmo, para que fique bem com você e para que prolongue os seus dias. É interessante esta mitzvah, falando do ninho do pássaro, porque a mãe dos filhotes ou do filhote, né? Ela deve ser solta e o filhote deve ser tomado sozinho. E é interessante que a mitzvah tem um final inesperado, para que fique bem com você e para que prolongue os seus dias. Essa é uma forma inusitada da gente tratar isso. Nós vamos explicar ao longo dessa parashá o motivo desta palavra, ok? O Midrash Tanhuma afirma o seguinte: não há mitzvah mais fácil de realizar do que mandar a mãe embora do ninho. E qual a sua recompensa? Então você se beneficiará e viverá por muito tempo. Olha que coisa interessante que a tradição rabínica diz, que quando você solta a mãe para que ela continue a preservar a espécie e fica só com os filhotes ou com o filhote, há uma bênção para a sua vida de você receber benefícios físicos, materiais e receber mais vida. E por que isso? Porque na realidade você não está impedindo que a mãe continue a procriar. E você está dando vida para aquele pássaro. Então, automaticamente a Torá entende que você vai receber mais vida também. Essa é uma das poucas mitzvot cuja recompensa é especificada, que é a recompensa equivalente a honrar os pais. Olha que paralelo interessante isso. O Pirkei Avot diz o seguinte: tenha cuidado com uma mitzvah leve tanto quanto a uma grave, pois você não conhece a recompensa atribuída das mitzvot. Olha que o Pirkei Avot nos ensina que para cumprir cada um dos mandamentos eu tenho que ser fiel. Por quê? Porque na realidade eu não sei o que vai gerar aquela mitzvah. Eu não sei qual a recompensa eu vou receber. Então, se eu não sei, por que eu vou demorar a cumprir a mitzvah ou deixar de cumpri-la? Porque a recompensa para uma mitzvah pequena pode ser grande. E uma mitzvah grande, a recompensa pode ser pequena. Mas quem é que está a fim de correr o risco? Eu não. E Yeshua então enfatiza que todos os mandamentos da Torá são extremamente importantes, mesmo os menores. Porque ele diz assim: portanto, quem quebrar um destes mandamentos e ensinar a outros a fazer isso, será chamado do menor no poder soberano dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar será chamado de grande no poder soberano dos céus. Então Yeshua mostra que ele não veio para quebrar os mandamentos, mas para cumpri-los. E ele coloca isso em contrapartida, que os seus discípulos, quem ensinasse a fazer isso, a cumprir os mandamentos, será chamado de grande no reino dos céus. Por outro lado, quem acha que deve quebrar os mandamentos, ele vai ser chamado de pequeno no reino dos céus. Ou seja, aí há dois níveis de recompensa, que a pessoa vai alcançar o reino dos céus, o poder soberano, né, dos céus, mas por outro lado, a honra que ela vai ter lá é diferente uma da outra, de quem incentiva as pessoas a obedecerem à Torá e quem desdenha mandamentos da Torá e diz que as pessoas não precisam cumpri-los. Tá? Aí o Maharal, o Rav Yehuda Loewy Ben Bezalel de Praga, comenta o seguinte: quando a mãe da ave é mandada embora, o povoamento do mundo é preservado, pois o ninho não é destruído e a mãe pode começar de novo, um reinício para aquela ave. Ao contribuir para a eternidade da existência, o indivíduo se apega ao bem, que é a vida longa, já no mundo vindouro, porque aqui
o Rav Yehudá está fazendo esse paralelo entre soltar o pássaro e uma pessoa que vai ter uma vida longa no mundo vindouro. O mesmo se aplica à honra dos pais. Se nós honramos os nossos pais, nós vamos ter uma vida abundante aqui, nossos dias serão acrescentados e também no Olam Rabá haverá uma honra destinada a cada um de nós que cuidamos dos nossos pais. O Sforno, o Rav Ovadia Ben Yaakov, ele diz o seguinte: eis que, mandando embora a ave mãe do ninho, realiza-se um ato de benevolência que beneficia as massas, a saber, a preservação das aves do campo que são propriedade sem dono. Olha que coisa interessante esse raciocínio. Quando eu permito então que a ave mãe viva, eu estou preservando a continuidade da espécie, continuando também a preservar a natureza, porque as aves se beneficiam da natureza, elas usam a natureza para inclusive fazer a troca de sementes, para pegar uma semente e levar para um lado, para o outro. E tudo isso está ligado também à preservação do planeta. Então, quando nós entendemos isso e fazemos isso da forma correta, nós estamos contribuindo para que o planeta também continue no seu ciclo de existência, abençoando o próprio ser humano, tá? O Rav Moshe Alshich também destaca o fato de que o pássaro e seus filhotes são sem dono. Ou seja, se eles estão voando livremente pela natureza, eles não têm dono. De certa forma, o único dono deles é o Hakadosh Baruch Hu, que é o Eterno. Então nós estaríamos sob o nosso direito de tomar a mãe e os filhotes. Mas a Torá exige que se contenha nesse assunto para o bem do restante da criação, lógico. Então o Rambam, o Rav Moshe Ben Nachman, comenta que a razão para esta mitzvah é que não devemos ter um coração cruel e sermos desrespeitosos. Aí nós vamos passar por uma outra questão, que é muito importante. Nós vemos hoje pessoas que matam pássaros, outras colocam em gaiolas, só com a finalidade de ver aquele pássaro, de ouvir o seu canto, escravizando aquela ave para que fique dando prazer para uma pessoa através da sua presença, do seu canto. Isso é um ato também de crueldade e de desrespeito para com aquele pássaro. Melhor do que ter um pássaro em casa é você poder ter, fora da sua casa, pássaros voando, pássaros cantando, pássaros fazendo o seu papel junto à natureza. Então, o Rav Moshe Alshich explica o seguinte: aquele que mata tanto a mãe quanto os filhos é equivalente àquele que destrói uma espécie, porque ele interrompe a continuidade da procriação daquele pássaro. E o Rav Bahia Ben Asher concorda com isso, e ele destaca uma conexão ao mandamento de não abater uma mãe animal e seus descendentes no mesmo dia. Está lá em Levítico 22, 25. O Rambam, o Rabino Moshe Ben Maimon, comenta que a mãe pássaro sofreria se visse seus filhos sendo levados. Então, todas essas questões mostram para a gente o seguinte: nós temos que ter muito cuidado e muito respeito com as coisas que o Eterno criou, porque nós fomos criados por último. Um pássaro já havia sido criado quando Adão foi criado. Isso demonstra então que o Eterno teve o cuidado de embelezar o mundo usando as plantas, os animais, toda a natureza num conjunto como um todo, para que Adão pudesse participar de tudo isso. Então nós devemos respeitar a criação que recebemos do Hakadosh Baruch Hu. A preocupação da Torá pelo menor destes é notável, o menor desses mandamentos, né? Por um argumento de Kal Vachomer, se alguém deve ser compassível com um pássaro, quanto mais deve ser compassível com seu semelhante humano. Então nós estamos fazendo aqui uma associação, uma comparação. Se alguém é fiel em pequena escala, ele será fiel em maior escala. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei, Yeshua disse. Então Yeshua enfatiza essa compaixão do Eterno pelos humanos, destacando seu cuidado com pequenos pardais. Olha só, 2 pardais não são vendidos por uma moeda de assar,
Nenhum deles cai no chão à parte da vontade de seu Pai, mas os próprios cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Você é mais valioso do que muitos pardais. Então, a comparação com os pássaros aqui é muito interessante, porque Yeshua destaca que a nossa vida ela tem um peso muito maior do que a vida dos pássaros, e que até os cabelos da nossa cabeça, os fios que nós temos de cabelos estão contados. Nenhum deles foge ao propósito do Eterno. Por isso é tão interessante quando a gente olha para situações e vê a mão do Eterno agindo, vê o poder do Eterno sendo desenrolado diante dos nossos olhos, para nos mostrar o valor que nós temos e o amor que Ele tem por nós, ok? Esse mandamento de compaixão é até explicado como estando ligado a trazer Eliahu, Hanavi e o próprio Messias. O Midrash Rabbah comenta o seguinte: você deixará o pássaro ir. Os rabinos disseram: se você cumprir o preceito de deixar a ave ir, também merecerá cumprir o preceito de libertar o escravo hebreu. O que significa isso? Na Torá nós temos um preceito de que quando um judeu ele é escravizado por faltar dinheiro, porque ele cometeu um deslize financeiro e acabou tendo que vender os seus bens, vender sua família e vender a si mesmo como escravo, você pode ajudar o seu irmão quitando a dívida dele e dando dignidade para ele. Tá? E de onde vem isso? É dito, quando você deixar ele se libertar de você. Uma outra explicação: se você cumprir esse preceito, apressará a vinda do Rei Messias, de quem a Escritura usa a expressão Shiluach, que é o envio gratuito. Como é dito, que livre-se os pés do boi e do jumento, como em Isaías 32:20. Outro comentário de Rav Tanhuma disse: se você cumprir esse preceito, apressará a vinda do profeta Elias, de abençoada memória, de quem a Escritura usa a expressão Shiluach, como é dito, eis que eu enviarei o profeta Elias, e ele virá e confortará você. De onde isso é derivado? E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Aqui uma associação muito interessante é feita, porque quando nós cuidamos não só da natureza, mas também do nosso próximo, ajudando-o, cuidando da vida dele, quando ele estiver em apuros, salvando a sua vida, nós estaremos apressando a redenção messiânica. E Elias é citado aqui, porque Elias é aquele precursor que virá anunciar a vinda do próprio Mashiach Yeshua. E isso ocorrerá, segundo o nosso entendimento, na grande tribulação, quando ele virá com mais uma testemunha, que são chamadas as duas testemunhas, que é Enoque. Os dois virão e anunciarão a vinda do Messias. Isso tudo, se nós estivermos cumprindo estas mitzvot, estes mandamentos, e buscando cuidar um do outro, para que nós sejamos honrados e sejamos preparados para o dia da grande vinda do Mashiach. O Rabi Levi Itzhak de Berteshev reconta uma bela alegoria da nossa passagem, dizendo o seguinte: Turei Zahav, escreve que cabe a nós despertar amanhã e não esperar amanhã nos despertar. Esse pensamento é aludido em nosso versículo acima, quando a Torá fala de manhã, tzipor, ou seja, a palavra em aramaico é brilho, manhã. Se fôssemos traduzir esse versículo alegoricamente, seria algo como isto: quando você experimenta o despertar espiritual, brilhe, indicando que o Eterno abriu o caminho para você adquirir insights que revelam a você algo sobre um mundo que está além do nosso mundo físico. Então você realizará boas ações, estudará a Torá para se qualificar para a eventual adesão à sociedade que habita este mundo. Ou seja, quando eu e você estamos cumprindo a palavra do Eterno, nós estamos sendo despertados. É como se um brilho viesse sobre nós, uma revelação viesse sobre nós a cada manhã. E isso vai nos qualificar, nos preparar para habitarmos o mundo vindouro, porque nesse nós já habitamos, tá? Então, nós estaremos sendo preparados para a eternidade futura, da qual nós desfrutaremos junto com aqueles que já ali estão nos aguardando. Então,
o cumprimento dos mandamentos, ele nada mais é do que uma preparação, uma reeducação para que eu possa viver a minha vida segundo os padrões celestiais, aqui na terra e depois também lá no Olam Rabá, nos céus. Vamos falar um pouquinho sobre o Palácio do Messias. Com base nessa passagem, uma incrível narrativa é tecida no Zohar sobre o ninho do pássaro, que é um termo para o Palácio Celestial do Messias. Então, agora você vai descobrir uma coisa muito intensa. O ninho do pássaro, esta pequena frase, ela é uma alegoria que se refere na tradição rabínica ao Palácio Celestial do Messias. Então vamos lá, porque o Zohar mostra pra gente isso da seguinte forma. Então o Messias surgirá no Jardim do Éden, daquele lugar que é chamado de o ninho do pássaro. Ele se levantará na terra da Galileia, e nesse dia todo o mundo será abalado, e todos os filhos dos homens procurarão refúgio em cavernas e em lugares rochosos. Concernente a este tempo está escrito: e irão para as cavernas das rochas e para as cavernas da terra, por temor do Eterno e pela glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir terrivelmente a terra. E a glória da sua majestade se refere ao Messias, quando ele se revelar na terra da Galileia, pois nessa parte da terra santa começou a desolação e, portanto, ele se manifestará primeiro e daí começará a guerrear contra o mundo. Essa também é uma alusão muito interessante, porque o Zohar faz uma conexão dupla com o Mashiach. A manifestação de Yeshua deu início justamente na Galileia, para abalar o mundo, e ele fez isso a partir da Galileia. E tem uma outra coisa muito interessante, porque alguns dizem, né, que o Mashiach, quando ele vier, ele vai vir do norte para o sul, já destruindo os exércitos dos inimigos de Israel, até chegar em Jerusalém, onde estarão exércitos acampados para o momento em que eles tentarão destruir Jerusalém, mas não vão conseguir, porque o rei Mashiach, o nosso querido Yeshua, chegará antes de tal fato acontecer. Então a Galileia aqui ela é colocada como o local inicial da revelação do Messias. Então, continuando, né, o relato do Zohar, ele diz assim: depois dos 40 dias, durante os quais a coluna terá estado entre os céus e a terra diante dos olhos de todo mundo, repetindo-se aquilo que aconteceu no deserto, tá? E o Messias deve ter se manifestado, uma estrela surgirá do Oriente, variegada em matiz e brilhante, e 7 outras estrelas o cercarão e guerrearão de todos os lados, 3 vezes ao dia por 70 dias, diante dos olhos de todo mundo. O Messias ficará escondido por 12 meses na coluna de fogo, que retornará novamente, embora não seja visível. Após 12 meses, o Messias será levado aos céus, naquela coluna de fogo, que receberá ali poder e domínio e a coroa real. Quando ele descer, a coluna de fogo será novamente visível aos olhos do mundo, e o Messias se revelará, e poderosas nações se reunirão ao redor dele, e ele declarará guerra contra todo mundo. Naquele tempo, o santo mostrará o seu poder diante de todas as nações da terra, e o Messias será manifestado em todo o universo, e todos os reis se unirão para lutar contra ele, e mesmo em Israel serão encontrados alguns iníquos que se juntarão a eles na luta contra o Messias. Então aqui, o Zohar faz uma alusão interessante aos dias futuros, né, do Messias, e ele faz um jogo de palavras aqui, mostrando para a gente o seguinte, que o Messias, quando ele se manifesta de uma forma visível, depois ele volta para o céu, e ele novamente retorna para que ele possa matar os inimigos de Israel. Então, os detalhes aqui, eles são de mínima importância, mas o que é importante que o Zohar está nos dizendo é que o Messias, ele vem, vai para o céu e vem de novo. Então você percebe a conexão que isso tem com Yeshua, porque o Zohar está se referindo a uma pessoa, não a 2 pessoas, ou a 3 ou a mais. Mas o Messias é uma pessoa só que vem em 2 fases.
Então, mais uma vez, o Zohar nos dá uma pista aqui incrível de como Yeshua se manifestará, guerreará contra o mundo e trará a paz para o mundo através da nação de Israel. Ok? O Rav Haim Vital, o discípulo do Rav Yitzhak Luria, comenta o seguinte: assim como descobrimos que Moshe Rabbeinu ascendeu aos céus, corpo e alma, e permaneceu lá por 40 dias, similarmente o Mashiach irá, através da ajuda do Todo-Poderoso, merecerá alcançar aquela alma elevada. Ele então perceberá que ele de fato é o Mashiach, embora ninguém mais esteja ciente disso. Esse é o segredo do qual o Zohar alude. Mashiach será revelado, mas ninguém irá percebê-lo. Logo depois, Mashiach será escondido, corpo e alma, naquele divino pilar, a incubação espiritual desta alma sublime, e Mashiach subirá ao céu, assim como Moshe ascendeu ao firmamento, e subsequentemente retornará e será revelado completamente para todos verem. Todo o povo judeu irá percebê-lo e se reunir a ele. Meu pai, se você me acompanhou na leitura desse parágrafo, essa pequena porção aqui do Sha'ar HaGilgulim, você vai estar chocado. Sabe por quê? Porque o Rav Haim Vital, ele viu algo, ele recebeu uma revelação de algo que é impressionante. Ele faz um paralelo entre o Mashiach e Moshe Rabbeinu, que ascendeu aos céus e depois desceu. Olha só, ele diz que o Mashiach seria revelado num primeiro momento e que ninguém iria percebê-lo. E se você parar para pensar, quando Yeshua veio, a nação de Israel, os grandes da nação de Israel, intentaram crucificá-lo e assim o fizeram, matando, mas Yeshua ressuscita e é assunto aos céus. Bem, isso então trouxe para o mundo uma impressão, uma rejeição total, que Israel rejeitou totalmente a Yeshua, mas a gente sabe que não foi isso. Porém, ele não foi percebido pela grande maioria da população de Israel naquela época. Só que vai ter um segundo momento, quando ele virá e a nação como um todo se reunirá ao redor dele. Então você percebe que mais uma vez o Zohar fala de dois momentos em que o Mashiach tem na sua vida. O primeiro momento, quando ele vem e as pessoas não dão muito crédito a ele, num segundo momento, que é o momento crucial do seu reinado. E uma coisa interessante é que o Mashiach sobe ao céu com corpo e alma. Olha só que coisa tremenda isso. E na história, irmãos, qual foi o único homem que consegue se encaixar neste relato do Zohar? Por favor, fale para mim. Porque aqui o nosso propósito é pegar a tradição judaica e mostrar o que os sábios, o que os rabinos dizem e o que eles estavam querendo dizer. Porque, na realidade, esse texto está se referindo completamente a Yeshua. O Rav Haim Vital está fazendo um paralelo com Moshe Rabbeinu, que é uma figura do Messias lá na Torá. Porém, ele está se referindo aqui, de fato e de verdade, a Yeshua, porque não tem outra explicação, uma outra pessoa para encaixar isso aqui. Então, voltando ao Zohar, continua a sua linda passagem dizendo: esta passagem, disse ele, nós interpretamos como um mandamento esotérico na Torá, contendo mistérios de doutrina, vias e caminhos conhecidos pela Irmandade pertencente aos 32 caminhos da Torá. Então, voltando-se para Rabi Eleazar, seu filho, ele disse: na hora em que o Messias surgir, haverá grandes maravilhas do mundo. Veja agora, no paraíso inferior há um lugar secreto e desconhecido, bordado com muitas cores, na qual há milhares de palácios de saudade estão ocultos. Ninguém pode entrar, exceto o Messias, cuja morada está no paraíso. O jardim é cercado por multidões de santos que olham para o Messias como seu líder, junto com muitos anfitriões e alas das almas dos justos de lá. Em novas luas, festivais e sábados, ele entra naquele lugar a fim de encontrar alegria nos palácios secretos. Por trás desses palácios há outro lugar totalmente oculto e inexplicável. É chamado Éden. E ninguém mora e entram para contemplá-lo.
Agora o Messias está escondido em sua periferia, até que um lugar é revelado a ele, que é chamado de o ninho do pássaro. Esse relato é um pouco grande, mas eu quero tentar explicar para você. Por esse relato do Zohar, fica parecendo que existem vários palácios, várias casas na eternidade, vários lugares onde as pessoas habitam. E é interessante que ele fala que esse lugar é cercado por multidões de santos que olham para o Messias como seu líder. Essas pessoas são as pessoas que já morreram e que reconhecem Yeshua como o Mashiach. E ele diz uma outra coisa. Ele fala que nas luas novas, nos festivais e nos sábados, ele entra nesses lugares para festejar com eles. Então você imagina, por esse relato aqui, irmãos, a eternidade já começou a ser povoada, já pessoas habitam em palácios ali, as almas dos santos estão ali. E sabe o que mais? Na época que nós temos as festas aqui, elas acontecem lá também. E o Messias está presente em cada uma delas. Isso é uma coisa fantástica, é uma conexão dos céus com a terra. Será que a gente consegue imaginar uma coisa dessa, uma situação dessa, você sabendo que você está guardando o Shabat, festejando o Shabat, que lá na eternidade está acontecendo a mesma coisa com aquelas pessoas que já morreram e hoje vem Yeshua como seu Messias? Você imaginou você está celebrando, por exemplo, Rosh Hashanah, e lá na eternidade as pessoas estarem celebrando junto com Yeshua? Irmãos, isso é uma coisa assim, fantástica. Eu queria que você entendesse essa conexão espiritual que existem entre as festas na terra e aquilo que acontece no Olam Rabá na eternidade. Quando nós dizemos que abrem-se portais na eternidade para que isso aconteça, muita gente até caçoa e às vezes zomba. Mas olha só o que o Zohar está dizendo sobre isso, que isso é real, que essas festas estão acontecendo em duas dimensões. E que certamente esses portais se abrem, não para que as pessoas de lá venham para cá, mas para que a unção do Eterno possa descer em cada festa e enriquecer e abençoar as nossas vidas através da obediência ao mandamento das festas da Torá. Esse lugar é o proclamado por aquele pássaro, a Shekhinah, que voa sobre o jardim do Éden todos os dias. O Messias então ele entra naquela morada, levanta os seus olhos e contempla os pais, os patriarcas, visitando as ruínas do santuário do Eterno. Ele percebe a mãe Raquel com lágrimas no rosto. O santo bendito seja ele, tenta consolá-la, mas ela se recusa a ser consolada. Então o Messias levanta sua voz e chora, e todo o jardim do Éden estremece. E todos os justos e santos que estão lá começam a chorar e lamentar-se com ele. Quando o choro e o pranto ressoam pela segunda vez, todo o firmamento acima do jardim começa a tremer, e o grito ecoa de 500 miríades de hostes superiores até alcançar o trono mais elevado. Então o santo bendito seja ele acena para aquele pássaro, que então entra em seu ninho e vem ao Messias e voa em volta, proferindo estranhos gritos. Então do trono sagrado o ninho de pássaro e o Messias são convocados 3 vezes, e ambos ascendem aos lugares celestiais. E o santo jura que eles destruirão o reino iníquo, Roma, pelas mãos do Messias, para vingar Israel e dar-lhe todas as coisas boas que ele prometeu a ela, a nação no caso, né? Então o pássaro retorna ao seu lugar. O Messias, no entanto, está escondido novamente no mesmo lugar que antes. Quando a gente lê esse relato, nós vamos perceber algumas coisas muito interessantes que acontecem no mundo espiritual. Primeiro, quando a gente vê que os patriarcas e as nossas matriarcas, eles choram pelo sofrimento do povo de Israel até os dias de hoje. E eles tentam ser consolados, mas não conseguem. Então o próprio Messias, o próprio Yeshua chora, porque ele vê o seu povo no estado em que está, se corrompendo, se afastando da face dele, do Eterno. Então aquele choro do Messias é acompanhado por todos aqueles que estão na eternidade.
Nós conseguimos entender então por que em Apocalipse 2 vezes está escrito que o Eterno enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui nós vamos perceber pela tradição rabínica que as pessoas na eternidade ainda carregam emoções. E aí, irmãos, nesse clima, o Messias é convocado e o Eterno declara ao Messias que ele vencerá os poderes de Roma e ele poderá entregar a Israel e ao seu povo tudo aquilo que pertence a ele. Então, essa é uma lição de que o Messias, nosso querido Yeshua, virá como o Redentor de Israel. E o choro que acontece hoje na eternidade é por conta daquilo que o povo de Israel tem feito de negativo em relação à palavra do Eterno. E quando eu falo de Israel, não estou falando só da nação de Israel, eu estou incluindo aqueles que foram enxertados, que é a igreja do Senhor, que muitas vezes deixa de agir em santidade para agir de qualquer forma e assim magoar o coração do Eterno e de Yeshua, andando por caminhos que não são caminhos de santidade, não são caminhos de obediência e que façam com que haja choro na eternidade. Mas saiba que o Senhor virá para buscar os seus, para fazer com que aqueles que andam em santidade continuem nessa caminhada de santidade e o Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, possa então se alegrar com aqueles que o temem e o amam e andam nos seus caminhos para sempre. Recapitulando algumas dessas incríveis passagens do Zohar e os comentários de Rav Vital, aprendemos que uma estrela no Oriente brilha para o mundo, anunciando o Messias. Quando o Messias vier no início, ninguém, nem mesmo sua própria família, o reconhecerá. Isso aconteceu, nós temos lá no Evangelho de João, uma passagem que fala disso, João 7. O Messias é revelado na terra da Galileia. O Messias será escondido. O Messias ascenderá aos céus para receber poder, glória e coroa de Hashem. O Messias desce e retorna, e todos os reis da terra vêm para lutar contra ele. Tudo isso que nós estamos resumindo aqui, que o Zohar comenta, é algo extraordinário, porque tudo isso aqui está na Brit Hadashah. Então eu gostaria só que a gente pudesse ter bastante consciência de que a Brit Hadashah está recheada da tradição judaica, da tradição rabínica. Por isso, um judeu qualquer no século I, quando ouviu as palavras de Yeshua, quando ouviu os discípulos pregando e viu aquilo que estava acontecendo, só não enxergou Yeshua ou porque não queria perder o poder, ou porque estava muito cego e endemoniado e não conseguia discernir um palmo à frente do seu nariz. Mas mesmo aqueles que estavam endemoniados, Yeshua libertou e eles conseguiram alcançar ainda a salvação. Baruch Hashem por isso. O Rav Yitzhak de Liechtenstein disse o seguinte: para aqueles que não estão familiarizados com a Brit Hadashah, todos esses elementos estão presentes em suas páginas. Como o Rav Yitzhak Liechtenstein disse certa vez, quando começou a ler a Brit Hadashah, procurei espinhos e juntei rosas. Esse é um rabino que recebeu Yeshua, rabino ortodoxo. Olha só que coisa linda. Por isso, irmãos, quando um judeu, um religioso, um homem que conhece, uma mulher que conhece a Torá, conhece a tradição, eles começam a ler a Brit Hadashah, você sabe o que eles descobrem? Tudo que está aqui na Brit Hadashah, eu estou falando dela, tudo que está aqui está na Torá, nos profetas e na tradição, apontando sempre para uma só pessoa, o Mashiach, que nesse caso é Yeshua. Será que você entende isso? Será que você entende a importância da Brit Hadashah? Será que você entende a importância dos escritos daqueles homens que viveram com Yeshua, estiveram com ele, que souberam aquilo que ele fez e registraram os seus feitos? Será que nós conseguimos entender a abrangência disso? Lógico que hoje nós conseguimos compreender muito melhor porque Satanás usa homens e mulheres para desqualificarem as escrituras. Porque ele sabe que se as pessoas tiverem acesso à Brit Hadashah da forma correta, com a tradução correta,
e eu falo agora de judeus, essas pessoas vão entender quem é Yeshua. Por isso ele luta tanto contra essa obra. O recolhimento dos pintainhos. O Tikunei Zohar diz que o ninho do pássaro se refere ao exílio da Shekhinah, ou a presença divina. E o Rav Bahia Ben Asher, conhecido como Rabbeinu Bahaye, descreve que a palavra mãe como o seguinte: ele é uma referência, uma emanação de Binah, a fonte da qual as 7 emanações inferiores derivam sua contribuição espiritual em cada ciclo Shemitah de 7 anos para renovar a face da terra. A terra é o Kam Haolam, o ninho do mundo. E conhecido como Im Ha-Olam, a mãe do mundo, como o pássaro-mãe, vendo que ele choca todas as criaturas. Esse aqui tem uma terminologia mais, digamos assim, profunda, mas ele mostra o seguinte, que o ninho do pássaro, que se refere ao exílio da Shekhinah, é como se o Messias estivesse exilado da terra, a presença do Eterno estivesse exilada da terra, e essa presença estivesse lá aguardando até o ponto de chocar as suas criaturas, ou seja, ao ponto de nascer novamente uma nova nação através da intervenção do Messias. Então isso está acontecendo, os tempos estão se passando, mais de 2000 anos já passaram e nós estamos aguardando um momento em que isso ocorrerá, quando num ciclo de Shemitah, que vai ocorrer agora no próximo ano, tá? No próximo ano bíblico, no próximo ano judaico. Então esse ciclo terá início para trazer uma renovação para a terra e também uma renovação espiritual para toda a humanidade. Rab Nachman ecoa esse conceito dizendo o seguinte: Haen, a mãe, alude a Binah, que corresponde a Ima, a mãe, e a Sefirot superiores. Há uma história racídica que é relatada sobre o Rabino de Lublin, que diz o seguinte: eles perguntaram ao Rabino de Lublin, por que é que no Santo Livro do Esplendor, o retorno ao Eterno, que corresponde ao entendimento, que é Binah, da emanação, é chamado de mãe? Ele explicou: quando um homem confessa e se arrepende, quando seu coração aceita o entendimento e se converte a ele, ele se torna como um recém-nascido, e a sua própria virada, a sua própria volta para o Eterno, que é como sua mãe. Então, todas as vezes que alguém recebe Yeshua e se reconecta com o Eterno, é como se o Eterno e Yeshua se tornassem as mães daquela pessoa, porque ele se converteu, ele fez uma techuvá, ele fez um retorno aos céus, e aí ele tem que ser cuidado por alguém, e quem vai cuidar da alma dessa pessoa é o próprio Messias. Por isso ele é chamado de mãe, e isso vai acontecer quando desperta-se o entendimento, quando há um desbloqueio do entendimento, da inteligência, da capacidade cognitiva daquela pessoa de enxergar e discernir a Escritura como algo que aponta para a salvação através de Yeshua. Yeshua explicou as boas novas de João dizendo o seguinte: amém, eu te digo, a menos que alguém nasça da água e espírito, ele não pode entrar no poder soberano de Elohim. Aquilo que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito. Não se maravilha que eu disse a você, você deve nascer de novo. Então aí Yeshua está explicando, tá? Justamente isso, aquilo que eu acabei de falar para você. E embora esteja além do escopo desse vídeo, esta declaração liga o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ao partsuf da mãe superior, de quem as almas nascem de cima, tornando-se criações restauradas. É como se aqui o Espírito Santo, que representa Yeshua, fosse a nossa mãe, tá? E ele estivesse aqui nos gerando novamente para que nós possamos nascer do alto. E a manifestação de quem nasce do alto, ou seja, nasce do Eterno e de Yeshua, é que essa pessoa passa pela água, ou pelas águas, fazendo a imersão, que você deve conhecer como batismo, entendeu? Então, quando a pessoa faz isso, ela está manifestando um nascimento, como se ela voltasse ao ventre de sua mãe
e ali fosse uma criatura completamente restaurada. Ou seja, é dada a essa pessoa uma nova oportunidade de um recomeço. Um recomeço em que os seus pecados passados, tudo aquilo, as suas transgressões, tudo aquilo é apagado. E a pessoa começa a ter um novo estilo de vida, uma nova vida, lógico, precisando consertar, restaurar padrões passados, mas ela tem uma oportunidade de recomeçar e entrar numa nova dimensão. Por isso o Rav Ishrai, o Ben Ishrai, comenta a passagem da forma a seguir. Baderech, na estrada, significa que isso dependerá de fazer techuvá, o arrependimento, que também é chamado de derech, como os nossos rabinos de abençoada memória explicam no Midrash Yalkut Shimoni sobre Tehillim 25:8, que diz o seguinte: ele instrui pecadores no caminho, e sabemos que a techuvá apressará a Geulá. Vamos explicar isso aqui até agora. O caminho, então, quem está na estrada, depende de quem já fez techuvá ou não. O que é a techuvá? É esse arrependimento que nos coloca de volta no caminho. Então, uma coisa interessante é que a techuvá apressa a Geulá. Ela apressa esse retorno do Mashiach, tá? Então, isso aqui é interessante porque todas as vezes que nós entendemos isso, nós então vamos pregar a palavra, vamos anunciar Yeshua, vamos anunciar a redenção, para que essa Geulá, o fim, né, o fim do nosso exílio possa acontecer mais rapidamente, tá? Então, nós sabemos que a Torá também é chamada de árvore da vida, como vimos lá em Mishlei, né, 3:18, que é o livro de Provérbios. É uma árvore da vida para aqueles que se apegam a ela, tá? E a mãe está sentada para significar que não devemos subestimar o valor destes dois tikkunim, dessas duas restaurações, desde que a mãe é um remes para Shekhinah, que está sentada no exílio, ou seja, o Ruach HaKodesh, ele está conosco aqui no exílio, e o fato dele estar conosco aqui no exílio simboliza o seguinte, que ele está preparando a minha vida e a sua para uma restauração plena, para estarmos para sempre com Yeshua. Essa declaração de cair o queixo, Yeshua de coração partido fala a Jerusalém dizendo o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu teria reunido seus filhos juntos, assim como uma galinha reúne seus filhotes sob suas asas, e você não quis. E o Rav Nachman comenta o seguinte: os filhotes e ovos representam as almas que são fracas e exigem a proteção nutridora da ávida mãe, ou seja, o tzadik. Então, quando Yeshua está dizendo isso, referindo-se a Jerusalém, o que Yeshua está dizendo? Eu gostaria de ser a ave mãe para te proteger, Jerusalém, para cuidar de você, mas você não quis. Você desprezou o momento desta visitação em Jerusalém. E por isso, ao invés de Yeshua cuidar de Jerusalém, Jerusalém mata Yeshua. Jerusalém, de uma forma poética, digamos assim, porque não foi a cidade que matou, mas os governantes ímpios da cidade que mataram Yeshua. Então, nesse nível, o Reb Nachman explica que manter os filhotes refere-se a elevar as almas perdidas que são fracas e desceram as degradações e humilhações deste longo exílio e exigem o cultivo do tzadik. Amados, quando nós preservamos os filhotes, nós estamos então cuidando das almas perdidas. Cada um de nós tem responsabilidade com o nosso irmão e nós devemos cuidar da vida do nosso irmão. Por quê? Porque as pessoas elas desceram uma degradação tão grande. Antes de se converterem, as pessoas fizeram coisas assim tão terríveis, que nós temos em vários lugares, no Brasil inteiro e no mundo, ex-isso, ex-aquilo outro. O camarada foi ex-bruxo, a mulher foi ex-prostituta, o outro foi ex-não sei o que, ex-traficante, ex-drogado, descendo a um grau de humilhação terrível no mundo. Por isso,
cultivar o tzadik, ou seja, o justo ele precisa ser preservado na terra, porque o justo é que cuida dessas almas equivalentes, essas almas que precisam de uma equivalência espiritual. Só que o justo, ele está escondido no Kantsipor, no ninho do pássaro, esperando que Israel esteja pronto. Então os justos estão aqui na terra, trabalhando na obra, cuidando desses filhotes que são essas almas mais fracas, que estão perdidas ainda e que precisam de um direcionamento. Incrivelmente, né, a palavra Tzipor, soletrada em sua forma completa, é equivalente ao valor de Yeshua. Você vê aí, a gematria dos dois é 386, ou seja, o pássaro, ele aponta para Yeshua. Há uma bela história do Baal Shem Tov, que ela é contada por Howard Schwartz, que é a seguinte: o Baal Shem Tov uma vez orava com os seus Hassidim. Naquele dia ele orou com grande concentração, não apenas palavra por palavra, mas letra por letra, de modo que os outros terminaram muito antes de fazê-lo. No início esperavam por ele, mas logo perderam a paciência e um a um foram embora. Mais tarde o Baal Shem Tov veio até eles e disse: enquanto eu orava, subi a escada de suas orações até o paraíso. Enquanto subia, ouvi uma canção de beleza indescritível. Finalmente cheguei ao palácio do Messias, no mais alto dos céus, conhecido como Ninho do Pássaro. O Messias estava lá, de pé, ao lado de sua janela, olhando para uma árvore de grande beleza. Eu segui seu olhar e vi que seus olhos estavam fixos em uma pomba de ouro, cujo ninho estava nos ramos superiores daquela árvore. Foi quando percebi que a canção que permeia todo o paraíso vinha daquela pomba de ouro. E entendi que o Messias não suportaria ficar sem aquela pomba e sua canção por um momento sequer. Então ocorreu-me que se eu pudesse capturar a pomba e trazê-la de volta a este mundo, o Messias certamente a seguiria. Então eu subi mais alto, até que eu estava ao alcance do braço da pomba de ouro. Mas assim que cheguei, a escada de orações desmoronou. Essa história é muito interessante, porque ela mostra o Baal Shem Tov fazendo duas coisas diferentes. A primeira, o Baal Shem Tov ora com uma kavaná, com uma intenção de coração tão forte que ele é arrebatado até o paraíso. A segunda, que enquanto ele está contemplando o Messias, vendo o Messias, ele vê aquela pomba e deseja trazer a pomba para a terra para que o Messias retorne. Então, há um desejo no coração de Israel e também de muitos crentes em Yeshua que ele retorne, que ele venha para buscar-nos. Mas esse desejo também está conectado com o poder da nossa oração. E quanto mais nós oramos e nos aproximamos dele, mais nós queremos ficar para sempre com ele. E é interessante que todos os discípulos do Baal Shem Tov foram embora, porque eles acharam que aquele era mais um dia de oração. Mas não era. Aquele era um momento em que os céus e a terra se conectaram e o Baal Shem Tov teve o privilégio de ascender até a eternidade e ter um encontro com o Messias. Então eu queria que você entendesse a importância da nossa oração, a kavaná, a intenção de coração que nós temos que ter para buscar ao Senhor, para que Ele possa levar-nos a escalas espirituais cada vez maiores. E para que nós possamos sentir tanta saudade do nosso Senhor, do nosso Mashiach, do nosso Yeshua, que nós desejemos que Ele possa vir para nos buscar muito em breve. Que esse seja o desejo de cada coração, de cada homem e mulher que teme ao Senhor. A redenção depende de Israel, se eles ouvirem sua voz. Hoje, Israel e a igreja estão conectados. Se a igreja parar para ouvir a voz do Espírito Santo, a redenção vai vir logo. Mas será que nós estamos dispostos, será que nós temos condições de parar tudo que nós estamos fazendo para ouvir a voz do Senhor? O livro Tomer Devorah, do Ramak, diz o seguinte: como um pássaro que vagueia do seu ninho, referindo-se a Sheriná, assim é um homem que vagueia de seu lugar.
Ele, o Eterno, espera por ela, a Shekhinah, e jura que ele não retornará ao seu lugar até que ela retorne para o lugar dela. Então, assim ele também está doente por causa de nossas transgressões, esmagadas voluntariamente por causa das nossas iniquidades. A cura de ambos está em nossas mãos. Eu queria finalizar mostrando para você o seguinte: o próprio Yeshua está lá na eternidade, aguardando o momento em que ele vai vir nos buscar. Mas ele foi esmagado, ele foi ferido pelos pecados que o homem cometeu. E até hoje ele anseia que eu e você caminhemos em integridade, para que nós possamos alcançar a redenção e estarmos com ele para sempre. Esse texto ele fala da Shekhinah, da presença do Eterno. Hoje o Espírito Santo está aqui entre nós, mas ele também está lá com Yeshua, no ninho do pássaro, conectando os céus e a terra e fazendo com que o Senhor possa se comunicar com o homem e trazer ao homem a certeza e a esperança de que as promessas que foram feitas não foram em vão, que a morte e a ressurreição de Yeshua não foram em vão, e de que tudo o que está acontecendo hoje continua completamente no controle do Senhor. Ele não perdeu o controle, assentado naquele trono, ele ainda continua controlando toda a humanidade. Tudo aquilo que acontece comigo e com você é para o nosso bem. Saiba então que o momento chegará, e eu espero que esse momento chegue logo, em que nós vamos ouvir a voz do nosso Mashiach nos chamando, seja pela morte ou seja através do arrebatamento, mas ele nos chamará para estarmos com ele para sempre. Só que isso tudo está em nossas mãos. A redenção está nas nossas mãos, na medida em que nós devemos obedecer ao Eterno e pedir ao Eterno que ele possa enviar logo o seu filho Yeshua, para que ele possa levar adiante, levar a cabo, finalizar o projeto da redenção que tão maravilhosamente começou quando Adão pecou e vai ser consumado para que nós possamos estar para sempre com o nosso Senhor, em nome de Yeshua. Baruch Hashem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê um like aí, favorite, clica no sininho para receber todas as nossas recomendações e fale para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Espalhe para todo mundo esse vídeo, compartilhe com muitas pessoas, em nome de Yeshua. Nos veremos no nosso próximo